Olá, eu sou a Dora e seja bem-vindo de volta ao Livros e Pão. Eu tenho que começar esse vídeo falando que a primeira vez que eu roteirizei e gravei esse vídeo foi no primeiro semestre do ano, mais ou menos em abril ou maio ou junho, por aí. E eu gravei o vídeo, só que parou de gravar na metade e aí eu me estressei e eu não conseguia ter espaço para terminar de gravar o vídeo. Então, desde então, eu dei uma rage quit, saí de tudo, fiquei mais low profile, né, pensando no YouTube, apesar de ter continuado ativa no Instagram. E agora que eu voltei a ter espaço, eu estou de volta e aqui para gravar esse vídeo. E afinal, que vídeo é esse? Você pode estar se perguntando. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre duas biografias, uma autobiografia e uma biografia, e elas são a autobiografia Uma Vida Centenária, de Akos, e Tupac Shakur, a biografia autorizada. Livros muito diferentes, mas que vocês vão entender por que eu tô juntando os dois até o final do vídeo. E eu nunca fui uma grande leitora de biografia, mas neste ano eu acabei lendo várias biografias e eu li essas duas que eu mencionei agora, logo uma atrás da outra. Neste vídeo eu vou falar sobre a experiência da leitura da vida do outro, mais precisamente da leitura da vida de Akos Litsek, que foi o marido da minha avó, e da vida de Tupac Shakur, o rapper fenomenal, mais conhecido como Tupac. Começando então pelo livro do Tupac, Tupac Shakur, a biografia autorizada, publicado pela editora Bestseller, que é um selo editorial da Record. O livro foi escrito por Stacey Robinson e foi publicado aqui no Brasil em 2023 com tradução de Karine Ribeiro. Na introdução do livro, a Stacey conta que ela conheceu o Tupac pessoalmente na sua juventude e que ele inclusive dormiu um tempinho no sofá da casa que ela dividia com alguns colegas. Nessa mesma introdução, ela conta que anos mais tarde, após o Tupac já ter se tornado uma estrela, eles tinham marcado uma reunião para discutir a participação dela em um grupo de roteiristas que ele estava formando. Mas essa reunião nunca chegou a acontecer, porque 3 dias antes da reunião, o Tupac foi baleado. Então, alguns anos após a morte dele, a Afeni, que é a mãe do Tupac, pediu para Stacey escrever uma biografia da vida dele. E foi isso que ela fez em 1999, só que esse projeto ficou engavetado até 2023, quando, já com modificações e reescritas, ele finalmente foi publicado. E agora, em 2025, esse livro chegou até mim, na verdade, por meio de um teste, em que eu li um capítulo do livro e fiz algumas alterações, sugeri coisas, mas na verdade eu achei o livro muito interessante. Então, mesmo após o teste, eu fiquei com vontade de retornar para esse livro e conhecer mais da vida do Tupac, entender sobre o que se tratava, as coisas que ele tinha para contar. Então, um tempinho depois disso, eu consegui o livro e comecei a ler e a descobrir quem era Tupac Shakur. E não só o Tupac, como também a família dele, que está muito presente no livro. Em especial a tia Glo, ou melhor, Gló, já que vem da música Gloria, Gloria. E retomando aqui, conhecemos muito também da Afeni, que é a mãe dele. E a Afeni é uma figura importantíssima e é também uma personagem muito carismática dentro do livro. E a Afeni foi uma pantera negra. E não somente isso, como ela também foi uma das panteras no famoso julgamento das 21 panteras, no qual ela foi presa injustamente. Posteriormente a esse evento, ela assumiu o papel de própria advogada e começou a se representar legalmente perante o júri e perante o juiz, o que era um movimento muito arriscado, ainda mais nessa época e naquelas circunstâncias, mas que para ela se provou a decisão certa, porque foi ali que ela teve um ponto de virada. A Afeni se representou brilhantemente, ela conseguiu impactar positivamente a visão que todos tinham sobre ela. Enquanto isso acontecia, enquanto ela estava literalmente lutando pela própria vida no tribunal, ela descobriu a gravidez. A vida de Afeni sempre foi de muita luta. Enquanto ela estava nesse momento, com os holofotes sobre ela, Tupac já estava em sua barriga. Então, desde o útero, o Tupac recebeu esses dois importantes nutrientes, luta e os holofotes. Lendo o livro, eu realmente fiquei muito atônita com o talento do Tupac. Eu não conhecia nada dele artisticamente, e lendo o livro eu fiquei muito espantada e atônita com como ele já escrevia haikus quando ele ainda era uma criança, e com todo o talento que ele já demonstrava para a escrita e para a música antes mesmo de completar 14 anos. Vocês entendem que eu não conhecia o trabalho do cara, e lendo o livro, antes mesmo de conseguir colocar uma música dele para tocar, eu já consegui entender o quão talentoso ele era? Isso é muito impressionante. Isso porque o livro tem vários registros de anotações e rascunhos dele, que mais tarde se tornaram letras, poemas e também a organização das faixas dos discos. Cada página que eu virava me fazia descobrir uma nova camada dele.
Ator, cantor, irmão, militante, cabeça quente, meio machista, gênio, homem de família. E no final do livro eu saí com a impressão que o Tupac tinha vivido umas 50 vidas, ainda que ele tenha morrido aos 25 anos. E mesmo sabendo que a morte dele iria chegar, inclusive essa sombra da morte percorre todo o livro. Não só porque a gente sabe que ele foi assassinado, mas também porque ele próprio sabia que ele não viveria muito mais. Então ele passou a vida toda com essa sombra da morte acompanhando ele, com a certeza de que ele iria morrer jovem. Ele falava que, estatisticamente, homens pretos como ele não viviam muito nos Estados Unidos. E além disso, ele também dizia que o nome Shakur era amaldiçoado, que todos os homens da família com esse sobrenome não viviam muito para contar a história. Em vida, antes dele ser baleado pela primeira vez, porque sim, teve mais de uma vez, o Tupac já fazia planos para a sua morte. Era como se ele tivesse a sensação que ele estivesse correndo contra o tempo. E olhando agora em retrospecto, né, após a leitura do livro e após conhecer mais da vida dele, ele infelizmente não estava errado. Ele estava sim correndo contra o tempo. A potência que esse homem teve no cenário musical e, para além disso, no cenário cultural dos Estados Unidos e no mundo inteiro foi e continua sendo enorme. Ele deixou um legado insano para trás. E como eu não sabia nada sobre ele, tudo me chocou. O fato que ele namorou a Madonna, o fato que ele foi preso e cumpriu tempo na prisão por uma acusação polêmica de abuso sexual, os recordes musicais e de venda que ele quebrou, toda a história e mentalidade por trás da Thug Life, o seu estilo vestuário, enfim, absolutamente tudo sobre esse homem me surpreendeu. E uma coisa que eu normalmente não gosto em biografias de celebridades é que eu sinto que eles costumam mostrar só o lado bom, positivo e marketável dessa pessoa, sabe? Sem realmente mostrar os lados negativos que compõem um ser humano. Às vezes até com um capítulo contando a baixa, mas logo depois retornando as conquistas. Mas felizmente eu não senti isso nesse livro. Eu acho que retrataram o Tupac como uma pessoa completa. Achei que retrataram ele com todas as suas complexidades, erros, acertos, contradições e decisões confusas que às vezes se perdem no meio. Por terem recolhido relatos de tantas pessoas de áreas diferentes da vida dele que conheceram ele e tinham visões muito diferentes sobre ele, eu saí do livro com a impressão de que eu realmente conheci um pouquinho do Tupac, sabe? Eu conheci ao menos em parte de quem foi só essa pessoa. Eu não saí com aquela sensação de, ah tá, ele existe. Eu saí com a sensação de que eu fui apresentada ao Tupac. E no final, com a morte dele, eu senti o pesar, eu senti o choque e a dor de uma vida tão potente ter sido arrancada assim, tão de repente. Eu recomendo muito a leitura da biografia do Tupac. Essa edição tá maravilhosa e o que não falta na vida desse homem é história pra contar. Assim que eu terminei o livro, eu abri o Spotify, comecei a ouvir as músicas, umas gostei mais, outras gostei menos, mas consegui reconhecer muitas das coisas que estavam no livro e entendi muito mais a Thug Life que ele traz no livro também, conheci ver pedaços disso nas músicas, então é isso, assim, eu senti que eu realmente conheci uma pessoa, ainda que ela já não esteja mais aqui. Eu fiquei muito impressionada, eu fiquei com vontade de conhecer ainda mais sobre ele do que eu já conheci com esse livro. Fiquei muito mais impactada com a leitura do que eu jamais esperei ficar. Então é uma leitura que eu recomendo demais, inclusive se você não sabe nada sobre o Tupac. E agora, indo pro lado B desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a leitura de Uma Vida Centenária, de Temesvar Amuri, que é a autobiografia do Akos, que foi o marido da minha avó. Então, de certo modo, ele foi praticamente meu avô. O Akos não era uma pessoa que eu via com grande frequência, mas ele era uma pessoa que deixou muitas lembranças. Ele era uma pessoa muito marcante também, com todas as suas peculiaridades. O Akos morreu este ano, com 101 anos. Não à toa, o nome do livro é Uma Vida Centenária. Ele viveu muito. E diferente do livro do Tupac, esse livro não é uma edição comercial. Foi uma edição que ele escreveu para a família e para conhecidos, então a narrativa é totalmente diferente, também não é um livro que está sendo distribuído por aí, mas eu achei importante trazer ele aqui e falar dessa experiência de ler uma biografia, uma autobiografia de uma pessoa que eu conheci. Ainda mais em comparação à biografia de uma celebridade, né, como é o caso do Tupac. E esse livro foi um modo de registrar a história do Akos para as pessoas que o conheceram. Mas se quisesse, até daria para ser um livro comercial, porque também o que não falta aqui é história boa para contar. Então, apesar de eu ter conhecido o Akos, nesse livro eu descobri uma pessoa inteiramente nova, com muitas histórias, com muitas coisas que eu jamais imaginaria que ele tivesse feito ou vivenciado na vida dele. E pra minha surpresa, histórias também que me deixaram ansiosa pra passar a página e descobrir o que acontecia em seguida. O livro é repleto de fotos e imagens que ilustram o que ele está narrando, bem como apresentam fotografias e retratos familiares de casas, de geografias perdidas,
fotos tiradas pelo próprio Ákos, que gostava muito de fotografar, e assim por diante. O Ákos nasceu em 1924 em Temesvar. Em 1924. O quanto o mundo não mudou desde então. É muito louco pensar nisso, né? Que hoje eu estaria aqui com o celular gravando um vídeo para o YouTube. Inimaginável em 1924. E algumas passagens me impressionaram muito e por motivos muito variados. Desde uma cirurgia realizada por crianças num gato e que milagrosamente deu certo, até relatos da Segunda Guerra que ele vivenciou na Europa. Ele foi um refugiado da guerra e ele esteve em Budapeste, na Hungria, durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele esteve lá durante a ocupação nazista e depois durante a invasão soviética. E esse conflito é narrado muito bem por ele, quando ele dizia que os alemães se diziam os defensores de Budapeste e os soviéticos, na época, né, se diziam os libertadores. Enquanto isso, os moradores lá só queriam poder viver em paz. Tem uma passagem insana em que ele e a família e outras famílias que estavam escondidas no porão de um prédio, enquanto estava tendo, né, a invasão, escutam uma granada quicando nas escadas que levam ao porão. E a granada assume-se do lado de fora da porta, mas não estoura. Então eles fazem meio que um 0 ou 1 ali pra ver quem vai ser o homem que vai ter que sair do porão, pegar a granada e levar pra fora. Então imagina essa situação, né? Uma granada prestes a explodir e você sendo encarregado de levar ela pra fora, arriscando a sua vida e a vida de todo mundo também no processo. Até foi outra pessoa que foi sorteada nessa ocasião, mas nossa, o modo como ele narrou isso é uma cena tão surreal, sabe? E é inacreditável que ele tenha passado por isso, e é inacreditável ler essas passagens, ainda mais na vida de uma pessoa que eu conheci. E a pessoa que levou a granada conseguiu botar a granada na rua e conseguiu voltar pro esconderijo sem a granada ter explodido, então no final tudo deu certo. E todos os relatos de ter sido um refugiado de guerra, fugindo, forjando passaporte, se escondendo, são muito fortes. E há pouco tempo atrás aqui no vídeo, né, eu falei, mas quanto o mundo não mudou desde então. E é muito triste quando a gente percebe que essa parte, a parte da guerra e dos refugiados, infelizmente não mudou tanto assim. E que inúmeras crueldades continuam a acontecer descaradamente mundo afora. Enfim, depois de alguns bons anos, ele chegou no Brasil e passou a construir a sua vida em um continente, em um país totalmente novo, com uma língua que ele não conhecia. E uma língua, diga-se de passagem, muito diferente do húngaro, mas que nem o Chico Buarque bem dizia, o húngaro também é a língua do diabo. Gente, eu fui ficando alérgica ao longo do vídeo. Tem uma passagem muito querida, que é até uma história que o Ákos contava mesmo, que é que quando ele chegou na América do Sul, ele tava apenas com alguns dólares no bolso, mas aí ele viu um cacho de banana passando, vendendo, e ele não resistiu e gastou esses dólares pra comer uma banana, porque ele adorava frutas e, né, onde você vai ver um cacho de bananas tão lindo quanto na América do Sul e no Brasil? E ele conta que esse cacho de bananas proporcionou uma alegria imensa naquele momento desesperador da viagem. E tem várias observações muito interessantes dele como gringo no Brasil, que me fizeram questionar várias coisas que eu sempre tomei como naturais. Ele menciona, por exemplo, que os nossos cemitérios parecem selvas de pedra, e que ele não entendia por que os nossos cemitérios não podem ser arborizados, com uma aparência mais natural. E eu fiquei, é mesmo, né? Poderia ser de outro modo, mas eu tô tão acostumada com aquilo que eu nunca nem questionei. E outras coisas também, como costumes na mesa de jantar, de família, no banho, no trabalho, etc. É tudo muito diferente no Brasil, né, pra quem vem de fora, ainda mais pra quem vem de um lugar frio. E uma passagem que foi muito bonita pra mim também foi ele falando de como ele conheceu a minha avó. E eles ficaram casados até a morte. Ela, inclusive, faleceu um pouquinho depois que ele morreu. E ele enxergava ela de um jeito muito diferente de como eu a enxerguei, como minha avó, sabe? Então foi muito bonito poder ler as coisas pela visão dele, enxergar ela como ele enxergava. Eu não sabia que eles tinham feito tantas coisas juntos e que tinham vivido tantas aventuras, sabe? Me deixou com o coração quentinho e ajudou um pouco a apaziguar a saudade dessas pessoas que fizeram parte da minha vida. E eu li esse livro porque eu queria honrar a memória dele e após a leitura eu sinto que ele permanece vivo dentro de mim, sabe? E eu acho que até hoje, meses depois de quando eu originalmente escrevi esse roteiro e li o livro, ter lido a história dele mudou o modo como eu enxergo pequenas coisas do dia a dia e também o modo como eu escuto algumas histórias hoje.
Foi uma leitura muito pessoal, mas ao mesmo tempo parecia que eu tava vendo um filme e conhecendo um personagem, senhor carismático, feito por Hollywood. Então, Tupac e Akos, 2 nomes memoráveis. E o que eu senti com a leitura dessas 2 pessoas tão diferentes e tão marcantes, cada uma à sua maneira, foi como é importante registrar e escrever a sua história e a sua verdade. E o Tupac, na verdade, fez isso através da sua vida toda, através da sua música e da luta, e o Akos fez isso através das suas fotografias e também dos escritos. Foram leituras muito diferentes, mas que me impactaram positivamente e, surpreendentemente, de um modo bem parecido. Então, quando você for escolher uma biografia para ler, a minha recomendação é: escolha a biografia de uma pessoa que realmente tem histórias para contar. E para fazer a pergunta clássica aqui do canal, que pão seriam esses livros? E bem, hoje eu digo que eles seriam um pão marraqueta, que é um pão chileno tradicional e que é famoso por vir em dupla. Apesar de ser um pão relativamente simples de ser feito, ele está na memória e na lembrança, nas lembranças mais queridas, aliás, das mais diversas pessoas. O pão pode vir com vários acompanhamentos diferentes e, assim como os acompanhamentos, também pode ser recheado com histórias das mais variadas. Então, Tupac Shakur, a biografia autorizada e Uma Vida Centenária seriam um pão marraqueta. É isso, esse foi o vídeo de hoje, gravado com meses de atraso. Fiquei aqui com o roteiro do lado pra me ajudar a acompanhar, porque tem palavras que eu escrevi lá atrás que eu já não lembro também. Então, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa junção maluca, o que você achou do vídeo como um todo. Por favor, deixe seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal e comenta aí o que você quiser. E nos vemos no próximo vídeo, porque agora que eu tenho espaço, eu vou lentamente voltar a gravar vídeos. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.